maioria dos cruzeirenses não aguenta mais falar em desgaste. Estão jogando uma vez por semana. Não tá, não, Pedro. A gente jogou quarta e jogou sábado. De quarta para sábado não dá o período ideal de recuperação dos jogadores, né? E aquele mantra, né, Pedrão? Cansaço acumula, descanso não acumula. Então, gente, o time estava cansado. O outro time estava cansado também. Fortaleza também tinha jogado na quarta-feira e ainda teve uma viagem. Então, assim... E com jogador a menos também. Eu acho que a gente precisa... Foi com um a mais. O do Vasco foi expulso. Isso. Mas eu acho que a gente precisa dar uma equilibrada nisso aí, viu, Caramujo? Uhum. Eu penso que não dá pra gente aceitar é cansaço, isso e aquilo, somente por isso não, porque a gente teve o jogo contra o Vasco, por exemplo, foi quanto tempo se preparando e foi aquela partida bem ruim, né? Sim. Acho que isso não pode virar uma muleta para sempre falar, entendeu? Nesse ponto aí, eu acho que a gente precisa dar uma relativizada. Até porque vão ter outras semanas que vai acontecer a mesma coisa, né, Samuel? Vão ter jogo durante a semana e final de semana também, e aí? Aí vai justificar o fato de um time estar mais desgastado? É saber também, em cima do desgaste, encontrar soluções. Por isso que a gente está falando, a questão talvez de uma substituição um pouco mais cedo, a escolha de jogadores que possam não deixar cair o nível. É difícil, porque o próprio treinador sabe disso, né? O Cruzeiro não conseguiu nessa temporada ter um grupo homogêneo. E é normal que isso aconteça, mas a gente vai ter que pensar direitinho. E quando o Samuel fala de equilibrar, é isso. Não também dar a mão à palma, porque o futebol é isso. Os adversários estão só esperando com que o Cruzeiro esteja num momento ruim, ou num dia ruim, ou um primeiro ou segundo tempo, para poder aproveitar e tentar vencer o Cruzeiro. Não vai ser sempre que o Cruzeiro vai jogar mal e vai conseguir resultado positivo. O futebol, muitas vezes, quando você não joga bem, que foi o caso do Cruzeiro, muitas vezes você não consegue nem pontuar. Então, serve ali de lições também para o Cruzeiro. Porque se a gente pegar aí, o Cauã Moraes estava descansado. O Fabrício Bruno, tudo bem, que veio de uma viagem longa, fuso horário diferente. Do outro lado era o Prates. Aí tinha o Arroio e o Gabigol, né? Isso. O quê? 4, 5 aí descansados. Então, o desgaste era para quem? Acho que para o Romero, bem. E talvez para o Lucas Silva bem, né? Porque o Pereira tá correndo aí igual o maluco todo jogo, né? Tá muito bem fisicamente. E o Christian, né? No segundo tempo ele sentiu, né, Samuca? Achei que o primeiro tempo do Pereira foi muito bom, o segundo ele já tava difícil para ele ali. Achei até que a substituição do Jardim foi correta, né? Por mais que o Gabigol jogou pior que o Pereira, né? Mas ali eu acho que escolhendo um dos dois tinha que tirar o Pereira mesmo, porque ele já tava muito e começando a errar coisa que ele não erra. Tava errando muito passe ali no fim. Hoje é dia 20 de outubro. É natural que o desgaste de toda a temporada também cobre o seu preço. Não é só o desgaste do intervalo de jogos, assim, da sequência dessa semana e da semana passada. É de tudo que veio ao longo da temporada, e o Cruzeiro é uma equipe que tem um elenco curto, desequilibrado, que não foi montado por esse treinador, e esse treinador optou, na maior parte do tempo, pela manutenção de um time titular, dessa estrutura, e o máximo de tempo possível desses jogadores em campo. O Arthur trouxe aqui os gráficos, né, de minutagem dos nossos atletas. O Leonardo Jardim, na maior parte do tempo, não fez gestão de minutos dentro das próprias partidas. E aí cada jogador vai sentir isso de uma forma. O Lucas Silva é um atleta que muito claramente está sentindo o peso da temporada e da minutagem que ele fez, não só essa semana e na semana passada, mas do início do ano até aqui. Então, isso é um ponto que o Cruzeiro precisa para o ano que vem melhorar, e eu acredito que já começou a fazer movimentos de mercado visando melhorar isso, a possibilidade da comissão técnica gerir melhor os minutos, principalmente dos atletas que sentem mais, porque eu concordo, por exemplo, que o Pereira é um cara que sente menos, apesar de que no segundo tempo dessa partida eu achei que ele sentiu fisicamente também, mas se você pegar os últimos jogos, é um que o tempo todo parecia estar numa rotação acima do time.
Mas aí cada atleta vai funcionar de uma forma, vai sentir de um jeito essa questão do desgaste. Eu acho que isso tem que estar na análise, sim. Não acho que seja uma desculpa do Leonardo Jardim. O ponto é que o Cruzeiro vai precisar gerir essa situação até o final da temporada, porque tem um objetivo muito claro no Campeonato Brasileiro, precisa seguir pontuando para confirmar esse objetivo, e que ele já está muito bem estabelecido, está muito bem encaminhado, mas precisa agora do sprint final para, no mínimo, ficar entre os 4 primeiros. E tem uma Copa do Brasil onde ele, assim como os outros 3, são candidatos ao título. E aí eu acho que se você está numa semifinal de Copa do Brasil e é candidato ao título, você tem que buscar, principalmente quando você é o maior campeão da competição. E aí esse é o desafio do Leonardo Jardim, da comissão técnica do Cruzeiro. Gerir essas situações, esses atletas que estão bem desgastados, dentro das possibilidades que nós temos hoje de calendário de elenco, para chegar muito forte dentro dos nossos objetivos no Brasileirão e na Copa do Brasil. Eu entendo e até concordo um pouco com essa questão de que tiveram jogos onde o Cruzeiro teve tempo para se recuperar, mas algumas coisas elas precisam de ser ponderadas, né? E acho que assim, a ideia de jogo, o Cruzeiro passou ali uma parcela muito grande do campeonato sendo uma equipe, e até foi uma fala, por exemplo, do Felipe Luiz, né? Era o time que jogava com a linha mais alta no Campeonato Brasileiro, pressionando lá em cima, isso exigia muito do elenco, numa fase onde o elenco do Cruzeiro, e aí por uma opção do Leonardo Jardim, não tinha essa rodagem. Alguns jogadores, e eu vou pegar o exemplo do Lucas Silva que a gente está falando, fez um jogo ruim, mas se a gente vai analisar a primeira parte do Campeonato Brasileiro do Cruzeiro, o Lucas Silva jogou praticamente todos os jogos, e jogando 90 minutos, para um atleta que já está ali entrando numa fase final da carreira. Então, tudo isso precisa de ser ponderado. Eu acho que agora o Leonardo Jardim, apesar de ter perdido um atleta ou outro, né, como é o caso do Matheus Henrique, a gente não tem o Sinisterra ainda em condições de receber muitos minutos, mas eu acho que o Leonardo Jardim pode começar a fazer mais isso que ele fez aí nessa partida, de colocar o Cauã, de colocar o Kenny Arroio, e aí num outro confronto você pode, às vezes, dar um descanso maior para o Christian e coloca, sei lá, o Wanderson como titular. Então acho que é importante ponderar isso. Mas quando eu vejo muita gente, o time tal jogou a mesma sequência de jogos que o Cruzeiro, mas e a ideia de jogo? E tudo isso também precisa de entrar na análise. É claro que esse confronto contra o Fortaleza, eu concordo muito com o que o Caramujo falou. O Fortaleza também jogou durante a semana, também teve que fazer viagem. Não acho que só isso foi o que condicionou o jogo do Cruzeiro. Tem a questão do cansaço? Tem. Mas me incomoda muito isso no Cruzeiro, alguns jogos, e quem me acompanha por aqui na Samuca TV sabe que eu falei sobre isso. Num confronto como aquele do Fortaleza, você tem 1-0 ao seu favor, você sabe que seu time tá mais desgastado, cara, trabalha a bola com mais tranquilidade, fica com a bola, faz o adversário se movimentar mais. Eu sinto falta do Cruzeiro fazer isso. E parecia, os erros que o Cruzeiro cometia acelerando o jogo contra o Fortaleza, parecia que era o Cruzeiro que estava com 1-0 contra e precisava de todo jeito, a qualquer custo, reagir dentro da partida. Então acho que falta assim, o Cruzeiro ter essa tranquilidade e entender, beleza, estamos mais desgastados? Estamos. Então quando a gente abrir o placar, a gente tiver a posse da bola, eu não preciso de ficar esticando a bola igual os zagueiros do Cruzeiro estavam fazendo, igual os laterais do Cruzeiro estavam tentando fazer. Cara, roda essa bola, tenha mais tranquilidade, faz o adversário. E o Fortaleza é uma equipe que com facilidade se desorganiza. A gente tem que ver ali, tem até um lance que passou ali, se eu não me engano, foi da jogada do Matheus Pereira pelo lado esquerdo, que assim, a equipe do Fortaleza está completamente... da jogada do Gabigol, a jogada do lance que o Gabigol perdeu o gol. O time do Fortaleza está todo desmontado pelo lado do campo. Se a gente vê aí, ó, olha só, o time está todo bagunçado. E isso era no começo do jogo, com os dois times descansados. Se o Cruzeiro trabalha essa bola com mais qualidade no momento onde o Fortaleza estava ali mais cansado... Olha o posicionamento do zagueiro do Fortaleza, Pedrão. Tá tudo errado. Tá tudo errado, ó. E o Cruzeiro poderia ter usado mais a inteligência. Isso falta para mim nos confrontos, assim, principalmente nesse cenário agora, onde a gente está falando
de uma reta final de temporada, da questão do desgaste. E aí também acho que tem a parcela do Leonardo Jardim de não ter equilibrado ao longo do tempo, e aí por escolhas dele, por forma dele de ver o jogo, essa questão dos minutos. Tem jogador que está com a minutagem lá em cima, e aí o substituto dele está com a minutagem mais baixa, e isso acaba atrapalhando em vários sentidos. Acho que 2 pontos importantes na fala do Pedro. Primeiro que eu acho que quando você cita, Pedro, a questão de escolha do Leonardo Jardim, talvez foi a falta de escolha, né? Falta de oportunidade para escolher que ele mantenha o time titular por mais tempo. Eu não tenho dúvidas que se o Cruzeiro tivesse feito de uma maneira mais equilibrada essa gestão dos seus jogadores para que hoje a gente não tivesse esse cansaço que a equipe está tendo, nós não estaríamos onde nós estamos também. Então, a gente tem que saber se ponderar um pouquinho com relação a isso, porque o desnível é muito grande, o desnível técnico, de concentração, de qualidade. Então, assim, às vezes, a opção do treinador é manter realmente por falta de opção, por falta de atletas que consigam responder minimamente dentro do campo. E uma outra coisa que o Pedro acabou citando, eu esqueci, na hora que eu lembrar eu falo. Mas, Amanda, até nisso, e eu falo da questão do elenco do Mirassol ser mais homogêneo. O Samuel falou isso também ao longo da transmissão, e aí eu falo assim de escolhas do Leonardo Jardim, e foi o que ele precisou de fazer para colocar o Cruzeiro nessas condições. Eu lembro que a gente discutia muito lá atrás, não, gente, esse é o 11 do Cruzeiro, porque é o 11 que consegue nos entregar o que o Leonardo Jardim tem de melhor. E aí, como o futebol ele é cobertor curto, o Cruzeiro conseguiu chegar onde chegou, mas ao troco de chegar neste momento da temporada com alguns jogadores no seu limite. É por isso que quando a gente fala de construção de um elenco, é muito importante. Lá atrás, se esse elenco do Cruzeiro, se o Leonardo Jardim tivesse pegado um elenco melhor construído, a gente talvez poderia ter conseguido manter essa pontuação que a gente tem com os jogadores ali com seus minutos equilibrados. E isso é um ponto que, infelizmente, o Cruzeiro não vai conseguir corrigir por agora. As nossas esperanças ficam quanto a uma melhora do próprio Arroio, ao Cauã Pratos continuando ainda mais desenvolto, ao Cauã Moraes conseguindo evoluir. A gente torce para que em algum momento isso aconteça com o Rian Guilherme, até para que outros jogadores possam ter esse refresco. Nem todo mundo vai ter a mesma benesse que o Matheus Pereira, né, de não ter ali um substituto direto, mas o Matheus Pereira está chegando nesse momento da temporada em um nível físico mais alto. E aí eu entendo quando a gente fala que não pode ser só isso, uma muleta, mas eu não consigo ignorar esse aspecto do cansaço, olhando para a ideia de jogo do Cruzeiro. Talvez se o Cruzeiro tivesse uma outra ideia de jogo, se não fosse um time tão pautado em cima da intensidade, da marcação, da compactação, o cenário poderia ser diferente. Mas são coisas que acontecem no futebol e, infelizmente, agora é tentar lidar com isso da melhor maneira possível, mas ignorar acho que é muito difícil. Eu lembrei, Pedro, e aí eu concordo plenamente, e só acrescentando, saber utilizar o melhor momento da equipe. Por que a gente peca tanto, a gente erra tanto, deixa de fazer gols no melhor momento da equipe? Porque essa faixa que você citou de 20 primeiros minutos foram os melhores momentos do Cruzeiro, é ali que a gente tem que aproveitar, é ali que a gente tem que fazer o resultado, porque depois o cansaço vai bater. O futebol a gente sabe que é muito cíclico, uma equipe, o adversário começa mal, mas depois ele pode crescer durante a partida. Então acho que o Cruzeiro tem que saber aproveitar esse momento, essa faixa onde ele está mais concentrado, menos desgastado e tecnicamente é superior ao adversário. O que acontece é que muitas vezes o Cruzeiro não consegue traduzir isso em resultado. E é uma pena, porque nós tivemos bons momentos contra equipes tecnicamente bem inferiores ao do Cruzeiro e o Cruzeiro não soube aproveitar.